Sejam muito bem-vindos a um novo vídeo do nosso desafio de 21 dias de superação de ansiedade. E eu fico muito grata a você. Eu espero que você esteja aproveitando. Esse é um desafio feito de coração para ser um programa muito completo e altamente transformacional para você. Nós vamos hoje tratar de um assunto essencial e extremamente importante, que é a gente ter consciência do nosso viés de negatividade. Sabe quando a gente tem um dia maravilhoso? A gente passa 23 horas e 50 minutos de um dia extremamente feliz, deu tudo certo, e daí, em 10 minutos do seu dia, acontece alguma coisa, tipo, alguém bate no seu carro, né? Dá uma raspada no seu carro. E aí você tem esses 10 minutos de estresse, mas se no final do dia alguém te pergunta como que foi seu dia, que a gente normalmente fala? Ai, você não sabe o que aconteceu. Bateram no meu carro. É ou não é? A maioria de nós é assim. A gente dá muito mais valor para esses 10 minutos de estresse do que para todo o resto do dia que a gente passou, assim, super tranquilo. A gente olha muito mais os pontos negativos do que os pontos positivos. E eu vou te dizer uma coisa, isso é natural. Isso faz parte de como nós, seres humanos, fomos projetados, com esse viés de negatividade. O nosso cérebro foi projetado quando nós morávamos em cavernas, a gente vivia em florestas, em pequenos grupos. A gente tinha que prestar muito mais atenção para qualquer ameaça que pudesse existir para a nossa sobrevivência. Então, o nosso cérebro se desenvolveu dessa forma, com ele dirigindo a nossa atenção para tudo o que pudesse ser uma ameaça. Então, o homem, quando vivia nas florestas, obviamente, ele tinha que prestar muito mais atenção para um ruído de algo que pudesse ser uma onça que vai correr atrás dele, vai te perseguir, vai comer ele, do que prestar atenção para uma florzinha que tem no caminho, né? Então, nós fomos projetados dessa forma, né? O nosso cérebro foi projetado para priorizar a nossa sobrevivência como espécie. É o que eu sempre digo. Se a gente quer ser feliz, a gente precisa de um treino para isso, de um treino mental, né? Nós, naturalmente, faz parte da nossa natureza como seres humanos, nós prestamos muito mais atenção para os estímulos negativos, para tudo que é negativo no ambiente. Essa é a nossa natureza, né? Isso nos ajuda na nossa sobrevivência? Certamente sim. A gente está mais atento para as coisas ruins. Porém, isso não nos ajuda muito a ser feliz. Isso não nos ajuda muito a lidar com o estresse. Muitas vezes isso no nosso mundo moderno acaba sendo um facilitador de uma vida estressante, um facilitador para que a gente cultive pensamentos que são catastróficos, um facilitador para que a gente grave na memória os aspectos ruins de toda a nossa experiência, ao invés dos aspectos bons. Eles são muito mais facilmente gravados na memória, muito mais facilmente relembrados. Isso não nos traz nada de bom hoje em dia, mas é assim que o nosso cérebro funciona até hoje. Nosso cérebro
privilegia a nossa sobrevivência, né? Então, se a gente quer ver o bom em nós mesmos e ver o bom nos outros, isso não nos vem naturalmente. Naturalmente a gente escaneia o mundo para os perigos e não para as coisas boas, não porque a gente aprecia. A gente não vive olhando para o mundo, acorda de manhã e olha para o mundo, para as coisas boas. A gente está sempre atento para as coisas ruins que podem acontecer no caminho. E isso é bastante injusto, né? Porque a gente filtra o mundo com um filtro cinza, né? A gente não vê a realidade de modo objetivo. A gente seleciona as qualidades ruins do mundo e grava elas muito mais facilmente, né? Quando eu falo de ver as coisas boas no mundo, não quer dizer ignorar os problemas ou negar as dificuldades, nem olhar para o mundo assim com óculos cor-de-rosa, de Poliana, não é nada disso, né? É como diz o mestre Thich Nhat Hanh, ele fala que é como se a gente tivesse preso num canal de televisão só de tragédia. A gente tem muitos outros canais, né? A gente poder olhar para o mundo mais real, como se a gente estivesse assistindo só um programa de notícia ruim o tempo inteiro, e aí a gente passa a ligar para outras coisas que a gente pode assistir também, né? Tem o Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, ele estudou por décadas quais os fatores que contribuem para o sucesso das pessoas. Ele viu que um fator que é essencial, que é extremamente importante, é como a pessoa explica para si mesma as suas falhas. Ou de um modo que ele chamou de modo pessimista, ou aquelas pessoas mais bem-sucedidas, ele viu que elas costumam explicar suas próprias falhas de um modo mais otimista. Eu explico. As pessoas mais bem-sucedidas, ele viu que eram aquelas pessoas que ele chamou de otimistas, e os pessimistas são aqueles que quando alguma coisa não dá certo, ele diz para si mesmo, eu não dou para isso, não tem jeito, eu sou ruim mesmo, ele se considera um fracasso. E não vai nem tentar novamente, porque ele sabe que acha que vai falhar, a falha tem um caráter permanente, sabe, definitivo. E um outro modo de ver as próprias falhas é aquele cara que o Martin Seligman chamou de os mais otimistas. É aquela pessoa que vê que aquilo que não deu certo, ele enxerga de modo muito mais realista. Ele sabe que foi o modo como ele pôde responder naquela ocasião. Mas agora está diferente, agora ele já sabe mais, agora ele pode aprender a fazer diferente. E ele vê as falhas como circunstanciais. Isso era uma situação daquela época, né? Foi daquela vez. Mas eu posso fazer diferente, eu posso aprender e posso fazer melhor da próxima vez, né? Vocês percebem a imensa diferença desses dois tipos de atitude? Como que as pessoas podem se colocar de modo totalmente diferente diante da mesma situação? A gente tem que superar esse nosso viés de negatividade, para que a gente possa ver de uma forma mais realista o que é bom no mundo, para que a gente possa se nutrir do que é bom, nutrir a nós mesmos e nutrir os outros. É olhar com muito mais objetividade para a vida, é olhar com muito mais sabedoria para a vida. Sabe aquele olhar de avó ou de avô? É aquele olhar de quem... Olhar de avó ou olhar de avô é aquele olhar daquela pessoa que olha para você, para o seu neto, e que acha que tudo o que ele faz é lindo. Que se ele errou não tem problema, porque é lindo. É esse olhar que a gente deveria ter para a gente. A gente poderia crescer muito mais, a gente poderia estar muito mais encorajado se a gente tivesse esse olhar para nós mesmos, né? Então, aqui vai um exercício muito importante, que você vá se treinando e que hoje, pelas próximas 24 horas,
você busque olhar para si mesmo, tratar a si mesmo com esse olhar de avô ou de avó. Aquela pessoa que te quer bem e que tudo o que você faça vai sempre achar lindo. Tudo o que você faça tá ótimo. Tudo o que você faça é bom o suficiente. Que você busque olhar a si mesmo dessa forma. Esse é o exercício para as próximas 24 horas, ok? Os estudos mostram que, só para ter uma ideia da força que tem esse viés de negatividade, do quanto nós estamos condicionados a funcionar olhando só para o negativo, vou te contar que tem alguns pesquisadores que dizem que a gente precisa de 6 comentários positivos para um negativo que a gente recebe, para a gente dar a mesma atenção. Você acredita? Pois é assim que a gente funciona. Então a gente precisa de 2 coisas. A gente precisa desse olhar de avô ou de avó, para você mesmo treinar esse olhar, começar fazendo aos poucos, ver o que há de bom em você. Trocar, substituir a autocrítica pelo encorajamento. Substituir esses nossos julgamentos que a gente tem para a gente mesmo por aquelas frases que a sua avó diria. Ou imagina uma avó imaginária, amorosa. E a segunda coisa que a gente precisa para mudar esse condicionamento é começar a se nutrir de pessoas que também se esforcem em ver o bom nelas mesmas e em você. A gente precisa um dos outros. E com apoio é muito mais fácil. Quando a gente olha para o outro de uma forma mais amorosa, quando a gente olha para o outro com essa atitude, com essa intenção, com esse olhar de ver o potencial dessa pessoa, a gente permite que o outro floresça. Tem tribos, e isso é muito lindo, que quando uma pessoa comete algum tipo de crime, eles se reúnem todos da tribo e eles começam a cada um da tribo, aquela pessoa fica lá no centro de um círculo e cada pessoa da tribo começa a lembrar de alguma coisa boa que a pessoa já fez na sua vida, que ele sabe. Isso para que a pessoa, ao ouvir todo mundo falando das coisas boas que ele já fez, que ele possa se lembrar da sua natureza, das suas qualidades, da sua natureza boa original, do que ele tem de bom, de quem ele é realmente. Essa é uma história linda e é verdade. Para quem é professor, para quem trabalha com crianças ou adolescentes, tá aí uma atividade maravilhosa para fazer, que pode mudar a vida de muitas pessoas. Teve uma professora de matemática de ensino médio que, no meio de uma aula, que ela viu que não tinha condições de dar aula, que as crianças estavam muito agitadas, ela parou tudo, falou: não, chega, para aqui. E ela pediu para cada aluno tirar uma folha de papel e escrever em cada linha o nome de cada amigo da classe, de todo mundo, de um lado. E na frente do nome, para escrever uma coisa boa que a pessoa apreciava desse amigo. Alguma qualidade que ele via nesse amigo. Né? E entregar para ela. A professora chegou em casa, cortou cada linha, colou uma folha para cada pessoa com a linha
de cada um dos amigos da classe e deu para cada aluno a sua folha, que tinha a frase escrita de cada aluno, com a frase de cada coisa, de todas as coisas boas que apreciavam sobre ele. Para cada aluno, ler tanta apreciação transformou as pessoas de um modo a mudar completamente a classe, o comportamento da classe para o resto do ano. E essa é uma história que foi contada pela mãe de um desses alunos. Isso foi nos Estados Unidos. Anos depois, um desses meninos morreu numa guerra. E a mãe desses alunos convidou, entre todas as pessoas que ela convidou para o enterro, convidou essa professora. E a professora foi, e a mãe do moço entregou para ela um papel. E ela disse, ele tinha essa folha com ele no bolso do uniforme. E aí um outro aluno, que estava também no enterro, se aproximou e disse, eu também guardo essa minha folha até hoje. Pois é. O impacto que pode ter na vida das pessoas, a gente poder expressar o nosso olhar e a nossa apreciação. Tem uma frase do Nelson Mandela que ele diz, nunca faz mal ver o bom em alguém. O outro, geralmente, vai agir muito melhor na vida por causa disso. É extremamente benéfico para nós. A gente, ao ter esse olhar para os outros, a gente reforça a nossa habilidade de equilibrar aquele nosso viés de negatividade que eu estava falando no início. É bom para nós e é benéfico para o outro. É altamente benéfico para nós porque a gente facilmente volta do nosso condicionamento de buscar o que há de errado em nós. A gente sai dessa armadilha que a gente tem. E essa prática de ver o que é de bom em nós mesmos e nos outros, a gente começa a desfazer esse condicionamento. Pode parecer estranho, mas é assim que nós reprogramamos o nosso cérebro. Lembra do que eu falei logo nos primeiros dias da lei das pequenas coisas, a partir de pequenas mudanças repetidas, consistentes ao longo do tempo, a gente faz grandes mudanças. Então, esta é uma forma extremamente importante de reprogramar o nosso cérebro para uma visão do mundo e de nós mesmos sob uma outra perspectiva e para uma possibilidade de ter uma vida muito mais feliz e muito mais bem-sucedida. É um cérebro que, ao invés da gente estar condicionado a focar a atenção em busca do que a gente tem de errado, a gente dirige a nossa atenção para nos nutrir, para honrar os nossos esforços, tudo que a gente tem de bom. E é a partir dessa perspectiva que a gente pode trazer coisas boas e que a gente pode trazer saúde e sucesso para a nossa vida. Para quem é pai, para quem é professor, saiba que o melhor presente que a gente pode dar aos outros é a gente se tornar um espelho de qualidades, de beleza, que a gente se lembre uns aos outros de confiar na nossa bondade original, nas nossas qualidades, na nossa beleza. É da gente lembrar a nós mesmos e aos outros das nossas habilidades, da nossa criatividade, da nossa capacidade. É você se lembrar sempre dessa sua sabedoria interna, lembrar sempre de confiar no seu coração, que ele sabe muito
muito mais do que a gente acha que sabe. E à medida que a gente vai confiando mais em nós, a gente se torna mais livre para viver mais plenamente. Eu agradeço muito a sua atenção por hoje e espero te ver no próximo vídeo. E eu gostaria que você deixasse aqui o seu comentário sobre a sua experiência nessas próximas 24 horas. Deixar ou aqui no vídeo, ou no Instagram, no direct, ou por e-mail. Dizer como é que foi para você essa experiência de passar um dia com essa intenção de ter essa perspectiva sobre todas as coisas que acontecem na sua vida e sobre as outras pessoas, de ver a qualidade, ver o que há de bom, ver as habilidades das pessoas, para todo mundo com quem você se encontrar nesse dia. Todo mundo que aparecer na sua frente. Ver se você é capaz de ver essas qualidades. Em algumas pessoas podem te despertar sentimentos muito mais complexos, às vezes não é fácil. E nesses casos, eu sugiro que você imagine essa pessoa quando criança. Imagine essa pessoa, talvez na sua ingenuidade, talvez quando ela estava feliz quando criança, né? E imaginar as qualidades que essa pessoa tinha quando era menor. Experimenta e me conta, tá bom? Um grande abraço. Nos vemos amanhã no próximo vídeo.